Olá, está começando mais um Interrogando Pensamento. Neste programa nós vamos tratar sobre consumo infantil. E para falar sobre isso está conosco a professora Sarai Schmidt, que é líder do projeto de pesquisa A Criança na Mídia Nossa de Cada Dia. Um estudo sobre consumo, publicidade e cultura infantil, com apoio da FAPERGS e do CNPq. Obrigado, Sarai, por estar aqui conosco. Sarai, quais são os fatores que levam ao consumismo infantil? São diversos. Eu acho que a gente não tem assim um aspecto específico, assim, um causador. Eu acho que hoje cada vez mais o consumo, não só o infantil, o consumo faz parte do dia a dia de todos nós. E tem um autor que eu trabalho, que é Obama, que diz o seguinte, que talvez a verdadeira educação continuada que funciona é a educação para o consumo, que a gente aprende de pequenininho e carrega ela para o resto da vida. Então, assim, ó, as crianças estão inseridas nesse contexto. Assim, acho que todos nós hoje somos consumidores. Então, eu acho que o que acontece, talvez, é que cada vez mais a gente está investindo, a gente está tentando buscar também, abocanhando, digamos assim, a criança como um consumidor em potencial. Pois é, professora, então, todos nós somos consumidores, mas qual a diferença básica entre uma criança que é muito mais estimulada ao consumo e uma que não é tanto, que se preocupa, quer dizer, os pais se preocupam mais em estimular a vivenciar a sua infância? Eu não sei se é possível a gente pensar hoje, eu acho que não é uma forma tão categorizada como se existisse assim, crianças que não são estimuladas e crianças que são estimuladas. Eu acho que dependente até da educação dos pais e da família, todos nós temos contato com televisão, com propaganda e com a escola. Então, em diversos espaços hoje, nós somos subjetivados. Talvez, efetivamente, até por uma questão econômica, uns possam comprar mais do que outros, mas o desejo pelo consumo me parece que ele é inerente, né? Porque ele está presente em todos os programas infantis hoje, né? É difícil uma criança nos dias de hoje não aprender também com a mídia, não estar sujeitado a esses conhecimentos. Então me parece também que a família, a gente não tem mais todo esse poder, talvez. A própria escola, hoje se trabalha muito com a pedagogia da mídia, que talvez a gente aprenda muito hoje, se aprenda, sem dúvida nenhuma, muitas coisas na escola, mas se aprende também muito fora da escola, ou seja, na mídia. Então, nós educamos nossos filhos juntos hoje. É quase uma parceria, né, entre a escola, a família e a mídia. O professor só comentou do Bauman, e já que todos nós, a senhora também falou agora, somos consumidores em potencial, temos esse desejo inerente de consumir. Então, nós podemos legitimar a nossa existência pelo ter e não pelo só ser. Não, acho que não é dessa forma. Por exemplo, o Can Clean, que é um autor mexicano, ele diz o seguinte, que ele tem um livro muito interessante que se chama Consumidores e Cidadãos, e que ele coloca hoje, que talvez hoje, o conceito de cidadania está cada vez mais do conceito de consumo, e que a pessoa que tem um mínimo de direito é a pessoa que tem direito também ao consumo mínimo. Hoje, assim, talvez hoje, o nosso sentido de nação, de identidade, está associado também somos quase consumidores universais. Então, ao mesmo tempo que a gente rompeu essa fronteira, digamos assim, mais de demarcação política dos países, talvez uma linguagem universal e a linguagem do consumo. Talvez uma criança que mora hoje no Brasil, a identificação dela como uma criança dos Estados Unidos, uma criança da Europa, é a identificação das marcas, dos desenhos. Talvez hoje o Ben 10, hoje, que é um desenho tão do momento, ele seja quase universal para essas crianças também, nesse sentido de se pensar. Mas não é no sentido de colocar, talvez, Laerte, assim, essa fronteira entre o ser e o ter, né? Me parece assim que cada vez mais hoje a noção de pertencimento também está associado ao ter. E é importante de colocar que talvez a criança ela possa não consumir lá o original, mas ela vai buscar suas estratégias, ela vai trabalhar com uma imitação, ela vai no 1,99, ela vai num camelô, ou ela vai simular uma brincadeira em casa. Hoje a gente vê a questão dos Beyblades, por exemplo. Os Beyblades são, não sei se tu conhece, assim, é um brinquedo bem do momento, que ele foi revisitado novamente hoje, que ele é de plástico e tem um peão, e ele é bastante caro. Hoje tem crianças, talvez, que não têm acesso ao Beyblade, o que eles fazem? Eles já vi crianças que pegam o chuveirinho em casa, de plástico, e corta a ponta em cima e faz um peão e diz que é o seu Beyblade. Então, aquela criança também está desejando, ela também está consumindo aquele desejo. Então, tem uma autora argentina que eu gosto muito, que é a Beatriz Sarla, que fala o seguinte, que hoje nós não consumimos mais objetos, mais atos de compra. E a gente consome desejos também. Então, essa criança que está em casa, brincando com um pedacinho de chuveiro e fazendo de conta que é um Beyblade, ela está brincando de Beyblade ou não está? Ela está consumindo ou não está? Ela tem o mesmo sonho, ela está consumindo o mesmo desejo, o mesmo sonho de uma criança, digamos, classe A, e que está consumindo o original. É nesse sentido que se pensa essa fronteira entre o ser e o ter do pertencimento.
Esse é o original, mas aí não acontece o seguinte, pertencimento, etc. A gente não está perdendo a individualidade com isso? Já que estamos todos preocupados em pertencer ao grupo, quer dizer, isso as crianças, mas depois sim. pode se reproduzir quando adulto, né? Não estamos perdendo a nossa individualidade, a nossa característica do local? Ah, sim, mas isso não é só uma oportunidade das crianças, isso aí é geral que se tem, assim. A gente vê hoje, assim, por exemplo, essas chamadas hoje publicitárias, que é assim, um sapato que tem o teu jeito, a tua marca, a tua cara. E daí se produz 100 mil pares por dia. E as pessoas compram aquele sapato porque querem ter o seu estilo, a sua marca da diferença. Né? E ao mesmo tempo, ironicamente, a gente vive um tempo hoje que buscamos soluções individuais para problemas coletivos, que é o que o Bauman coloca. Acho que cada vez mais a gente está reforçando muito o indivíduo e pouco o coletivo, que me parece uma grande dificuldade da nossa sociedade nos dias de hoje. Pois é, perdão, Saraí, antes comentou da TV como uma parceira na educação, né? Mas ela também é uma instigadora do consumo, né? Sim, claro, sem dúvida, mas talvez, Laerte, a gente sair desse lugar de pensar, em primeiro lugar, que tudo que é educação é bom e tudo que é educativo é positivo. Eu acho que a gente tem projetos de educação hoje que são muito complicados, né? E a gente não pode pensar que a mídia também ela é de todo mal ou de todo bom. Assim, ó, é tentar assim, borrar um pouco essa fronteira. E quando eu falo parceria, não que a gente tenha um projeto em comum, estamos todos de mão dadas. Estamos todos disputando a atenção das nossas crianças, nesse sentido da parceria. A gente está disputando aquela criança quando a gente quer convencer um filho em casa a comer um feijão com arroz, a não comer um material industrializado, a comer uma salada. E ao mesmo tempo a mídia está disputando essa criança e está dizendo, não, tu deves comer a bolachinha X, tu tem que comer um salgadinho X, né? E a escola também está disputando essa mesma criança para trabalhar com a questão do conhecimento. Então, nesse sentido, que não é uma parceria no sentido de estarmos integrados, mas estamos todos buscando a mesma criança. A gente está disputando quase essa criança hoje. E talvez possa ser interessante para a família e para a escola é não dar as costas para a mídia, mas tentar olhar para aquilo que a criança está olhando para poder compreender aquilo e discutir com a criança. Quanto tempo uma criança brasileira, em média, fica em frente à TV? A criança brasileira é a criança que mais assiste televisão no mundo, em média 4 horas e 50 minutos. Então são praticamente 5 horas diariamente que tu fica em frente da televisão. E eu te pergunto qual é o pai, qual é a mãe que tem 4 horas e 50 minutos por dia para conversar com os filhos. Né? Assim, eu já vi uma entrevista que falava sobre o seguinte, que talvez o que a mídia, o que a publicidade, ela fala todo momento com a criança. E os pais falam de vez em quando. E talvez essa seja a grande diferença. E a própria escola. A escola também dificilmente vai ter 5 horas diárias com a criança. Existe alguma estratégia que você já constatou que pode compensar essa disparidade de tempo dos pais e mídia com a criança? Eu acho que a primeira estratégia é a gente sair um pouco daquela zona de conforto, de pensar, é assim, não adianta, né? Eu acho assim, a gente tentar pensar, não. Se eu vou poder ficar com meu filho 15 minutos diariamente, eu vou aproveitar da melhor forma possível. E eu acho que hoje as pesquisas mostram muito isso, que qualquer criança, ela prefere, sim, sair, brincar com os pais, jogar um jogo, sentar no chão, do que ficar olhando televisão. Mas, assim, os pais chegam em casa cansados, o que é o melhor? Assim, ó, não adianta, ele quer só olhar televisão, ele quer ficar só no computador. Porque isso também é muito confortável, né? É uma criança que fica só no computador e fica só na televisão. Então, me parece que é uma estratégia interessante, sim. Ou, quem sabe, sentar e olhar a televisão com o teu filho, olhar o que o teu filho está olhando para poder depois discutir com ele. Isso eu acho que é interessante. Uma das perguntas que eu ia fazer posteriormente, eu já vou abreviar, é qual a responsabilidade dos pais, né, nesse processo. Então, a responsabilidade é justamente quando se deixa de estar com os filhos, mesmo que seja um tempo mínimo, mas estar presente inteiro com os filhos e delegar esse tempo para o computador e para a TV.